O Japão hoje é considerado um país de paz, tolerância e respeito, mas nem sempre foi assim. E um dos capítulos mais negros, tristes e brutais de sua história foi a perseguição aos cristãos durante a Era Feudal, um período até então oculto dos livros escolares. Então, vamos conhecer o sofrimento dos cristãos no Japão de antigamente? A esperança de apresentar a sua fé a novos e entusiastas seguidores de Jesus Cristo fez com que missionários jesuítas viajassem para o Japão na década de 1540. Mas engana-se quem pensa que a aceitação do cristianismo no Japão foi apenas por motivos religiosos. O fato é que o desejo pelo comércio com os portugueses foi a principal razão para a pronta recepção dos missionários. Inicialmente, apenas os jesuítas estavam entrando no país asiático, mas depois se juntaram aos espanhóis que se encontravam fracionados no país. Os esforços de conversão foram muito bem sucedidos e as crenças cristãs se espalharam rapidamente pelo Japão. No entanto, apenas 50 anos depois da chegada dos missionários, não só o progresso inicial conquistado fora perdido, como o sangue dos cristãos perseguidos e martirizados escorreu pelo solo japonês. Um dos fatores que levou a essa perseguição foi que o sistema de crença monoteísta cristão não era de fácil compreensão em um país que acreditava no shintoísmo e no caminho de Buda para o iluminismo. O que pareceu vantajoso em um primeiro instante passou a ser visto com desconfiança depois. A conquista das Filipinas pelos espanhóis contribuiu e muito para isso. Não demoraria muito para que os governantes japoneses vinculassem o catolicismo com as ambições colonialistas de portugueses e espanhóis. Assim, o cristianismo também foi visto como uma extensão do imperialismo, fazendo com que o governo japonês ficasse cada vez mais desconfiado. No início de 1590, Toyotomi Hideyoshi governou o Japão e viu em primeira mão o quanto o cristianismo havia se desenvolvido em algumas áreas urbanas do país. Sentindo-se ameaçado pela presença dos jesuítas e dos missionários católicos espanhóis, Hideyoshi decidiu que o cristianismo representava uma ameaça ao Japão. Assim, ele ordenou que todos os missionários deixassem o país em 20 dias, embora a proibição não tenha sido aplicada com rigor, mas esta estabeleceu a base para a perseguição aos cristãos, que teve como estopim e começo do massacre quando o navio espanhol San Felipe apareceu na costa japonesa e o capitão se gabou dos projetos espanhóis para dominar o mundo. Segundo o capitão, os missionários cristãos faziam parte deste plano. A arrogância do capitão do navio fez com que Hideyoshi entrasse em pânico e declarasse que todos os cristãos do Japão eram espiões. Isso selou o destino deles. 26 missionários que foram presos na região de Kansai foram mutilados e crucificados em Nagasaki. Essas vítimas ficaram conhecidas como os 26 mártires, e no final do vídeo nós vamos colocar o nome deles. Quando os cristãos foram presos, antes de serem crucificados, tiveram a chance de renunciar à sua religião, sendo que todos recusaram, inclusive um menino de 12 anos. Sendo assim, todos foram crucificados em uma colina em Nagasaki. Essa punição muito provavelmente foi escolhida como sendo uma lembrança da morte do próprio Cristo, embora a crucificação tenha sido uma prática regular no Japão até antes do final do século XVI. Mas as coisas ficariam muito piores. Já antes do final do século XVI, a tortura aos cristãos chegou a um nível alarmante no Japão.
O sucessor de Hideyoshi, Ieyasu, fez uma abordagem ainda mais violenta contra o cristianismo durante as primeiras décadas do século XVII. Em 1614, ele expulsou todos os cristãos do Japão e esperava-se que os convertidos renunciassem à fé. Aos que permanecessem com o cristianismo, a execução era o caminho certo. Em 1614, ele promulgou um edito que expulsava do país todos os membros de ordens monásticas, japoneses ou europeus, ordenando também a demolição de igrejas e a desconversão de japoneses. Depois da deportação dos convertidos, seguiram medidas mais enérgicas para erradicar a religião de Cristo em terras japonesas. Estabeleceu-se um serviço especial de busca por cristãos, chamado de Investigação Cristã, que caçava e punia com extremo rigor qualquer convertido ao cristianismo. Além disso, havia também um sistema de recompensas. As perseguições alcançaram sua forma mais cruel a partir de 1616, com a morte de Ieyasu e a posse do seu sucessor. Os relatos de testemunhas contam que cristãos eram mortos na frente uns dos outros, arremessados do topo de precipícios, partidos ao meio por touros e enterrados vivos. Alguns eram amarrados dentro de sacos de arroz, amontoados e depois queimados vivos. Outros ficavam em gaiolas onde passavam fome, com comida diante deles. Outros ainda eram torturados com agulhas. Todos esses relatos eram contados tanto por jesuítas quanto pelos próprios japoneses. Apesar de todos estes esforços, muitos japoneses abraçavam o cristianismo com entusiasmo. Por isso mesmo, os métodos de tortura foram ficando cada vez mais requintados, chegando ao método mais cruel, chamado de o suplício do poço. A vítima era toda amarrada, bem apertado, até a altura do peito. Uma das mãos ficava livre para que pudesse dar o sinal de abjuração, ou seja, renúncia da fé. Depois, num patíbulo, era pendurada de cabeça para baixo dentro de um poço que, em geral, continha excremento e outras imundícies. A beira do poço ficava alinhada com os joelhos da vítima. Para dar alguma vazão ao sangue, a testa era cortada de leve à faca. Alguns dos mártires mais fortes sobreviveram mais de uma semana naquela posição. A maioria, porém, não viveu mais do que 1 ou 2 dias. Na mesma época, surgia a Fumie, uma espécie de testador da fé cristã, uma cerimônia conduzida pelo chamado Kirishitan Bugio, inquisitor cristão, usando uma imagem de Cristo feita em madeira, mais tarde de bronze. A cerimônia consistia em convocar uma família inteira e fazer com que cada membro da casa pisasse na imagem, até mesmo bebês que ainda não andassem foram usados. Aqueles que se recusassem a fazer isto eram presos e mandados para a tortura. Tais cerimônias eram conduzidas em cidades inteiras a fim de descobrir cristãos escondidos. Muitos casos de tortura se seguiram até que as perseguições eclodissem na chamada Revolta de Shimabara. Esta rebelião, no entanto, não foi provocada apenas por cristãos. As suas origens podem ser traçadas até o desgoverno daimyo de Arima. O antigo daimyo teria se mudado da província por ordem do shogun, deixando seus empregados para trás. O novo daimyo trouxe seus empregados para a província. Os antigos empregados tiveram que deixar seus lugares para os novos e assim foram forçados a buscar ocupação como agricultores, algo que não estavam muito acostumados a fazer. Além da nova e precária situação, estes foram ainda submetidos a taxas altamente abusivas por parte do daimyo, sendo torturados e mortos caso não pudessem pagá-las. Tal atitude cruel fez crescer o ódio pelo daimyo, que gerou a revolta quando o filho deste continuou sua política de tirania.
Os cristãos, por muito tempo perseguidos pelas autoridades japonesas, viram nesta revolta a oportunidade que precisavam para obter um pouco de liberdade e assim se uniram aos camponeses. Liderados por um ronin chamado Ashizuka, os rebeldes conseguiram ocupar o castelo de Shimabara, se apoderando de seus mantimentos e armamentos. Sem poder conter a revolta que crescia a cada dia, os governantes apelaram para o Shogun Iemitsu, que herdou os preconceitos de seus ancestrais com relação aos estrangeiros. Ele acreditava que tais revoltas eram instigadas por pessoas de fora do país. Em dezembro de 1637, enviaria Itakura Naizen como comandante, mas depois de várias tentativas, nenhum sucesso fora obtido. Para resumir a história, o castelo foi tomado finalmente no dia 12 de abril. Por ordens superiores, todos os seus ocupantes foram mortos, sobrando apenas um antigo artesão. Um dos líderes, Shiro Tokizada, foi decapitado, tendo sua cabeça exposta por 7 dias na grande pilastra em Nagasaki. Ao daimyo de Arima, cuja má conduta deu início à rebelião, permitiu-se que tirasse a própria vida. Este teria sido o golpe final em qualquer tentativa missionária no Japão. Desconfiados de que a revolta tivesse se originado por causa dos portugueses, os governantes japoneses proibiram definitivamente qualquer missão em solo japonês. Os cristãos que sobraram no arquipélago viveram escondidos, por isto sendo chamados de Kakuri Kirishitan, cristãos escondidos. Não se sabe muito como eles viveram, embora ainda hoje algumas amostras de como conseguiram esconder seus objetos de culto estejam disponíveis. Por fim, com a abertura do Japão aos povos ocidentais, estes cristãos voltaram a ter contato com os outros do resto do mundo.